Além disso, a Marina, com essa formação, né, na área de farmácia, ela atua como servidora técnica administrativa da Universidade Federal de Jataí, e ela tem experiência na área de farmácia com ênfase em assistência farmacêutica, atuando em temas como assistência farmacêutica, qualidade de vida, acessibilidade e a área de obesidade, que é temática, como eu estava falando, temática da pós-graduação dela. Então, essa temática de hoje é uma temática extremamente relevante nesse momento, em que a gente tem visto, né, às vezes, um uso discriminado de medicação, tem assistido aos debates bastante complexos em relação ao uso de medicação nas várias vieses da sociedade, né? Então, o Danilo e a Marina hoje vão dividir essa atividade conosco, tratando dessa temática. Gostaria de lembrar a todos, mais uma vez, a importância da gente manter os nossos microfones e as nossas câmeras desligadas enquanto os palestrantes estão falando, para que os intérpretes, né, de Libras tenham um trabalho melhor desenvolvido. Então, boa noite, Danilo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Enquanto a Marina não chega, você pode começar a bater um papo com o nosso público. Muito obrigada. Nossa, obrigado a vocês, tá? Eu decidi falar primeiro só para dar tempo mesmo da Marina organizar a sua explanação. Fui convidado por ela, através aí do convite da Estael, e eu estou muito honrado de participar. A grande importância de debater um tema atual da pandemia, a respeito do SARS-CoV-2, que leva a doença da Covid-19, uma das partes essa mesmo que a Estael disse, que é a respeito das medicações experimentais que estão sendo testadas no âmbito da pandemia, e o uso indiscriminado, e também as potenciais associações e os efeitos deletérios associados a medicamentos que as pessoas já estão usando. É uma doença causada por um vírus novo, e como é novo, tem que se experimentar o que já tem, porque se fosse pegar uma droga do zero para produzir, a medicação iria demorar muitos anos para ficar pronta, e provavelmente só sairia após a passagem do surto em todos os países. Então, mas até antes de falar da medicação propriamente dita, das medicações, né, é incrível o quanto a pandemia nos estimula a ficar em casa, porque é a única medida que realmente tem nível de evidência, de eficácia, de diminuir a propagação. Agora, graças às energias iluminadas que vêm do alto, que iluminam a mente humana e a ciência, algumas medicações estão sendo testadas e verificando eficácia nas fases mais graves da doença. Uma delas é a dexametasona, saiu um estudo bem recente, que verificou-se que diminui mortalidade, diminui tempo de agravo da doença. Então, o bom de se ver é que estimula nós a ficar em casa, estimulou os países a retraírem e se isolarem, porém estimulou a união dos países em termos de ciência, em termos de informação. Então, o livre acesso de informação está ajudando. Onde na história se pensou que se produziria uma vacina tão rápida para um vírus novo? Não tem como produzir uma vacina tão rápida pensando em isolamento de um país ou um laboratório produzindo sozinha a vacina. Então, é um esforço mundial. Existem projetos de vacinas que provavelmente aí no final desse ano ou no início do ano que vem já estão prontas para serem usadas pela população. Logicamente que
é um recurso que também tem seus limites e provavelmente vai estar disponível para grande parte da população mundial depois de pelo menos 2 anos. Mas se a gente for pegar mesmo o tempo de produção de uma vacina, dependendo do vírus, dependendo da complexidade, é de 8 a 15 anos. Então, o esforço mundial e a comunhão de ideias está sendo muito louvável nesse sentido. Dá uma olhada para ver se a Marina já entrou. Ainda não? Ainda não. Ainda não. Não, então eu vou falando. Pode ficar à vontade, Danilo. Sabem que a doença, o vírus surgiu, os primeiros relatos são de meados de dezembro de 2019, e inicialmente foi um surto na província de Wuhan, na China. Nós falamos província e dá um entendimento que é um local pequeno, um local que não é populoso, mas se você vai olhar a quantidade de pessoas, são milhões de pessoas que vivem naquela região, e ainda tinham os hábitos alimentares um pouco mais primitivos, de consumir animais silvestres sem o devido preparo, né, in natura. Então acredita-se que inicialmente o surto venha de um dos mercados da cidade, e foi uma doença que foi sendo avaliada por acaso. Verificou-se um aumento de uma síndrome respiratória, e aí os pacientes chegavam, uma pequena parte chegava grave no hospital, precisando de oxigenoterapia, e acabava que fazia cultura, colhia exame, cultura, colhia o painel virológico, e não vinha nenhum micro-organismo conhecido. Então, alguns profissionais se atentaram, e ali, em meados de janeiro, a China foi obrigada a reconhecer que tinha um surto de um novo vírus, que até então não tinha causado esse tipo de disseminação na população. E aí verificou-se que era um vírus muito parecido com o vírus que já tinha causado uma síndrome em 2002 na própria China, em uma outra província, e era um vírus derivado do coronavírus. Então, nessa época foi considerado a SARS, né, que é uma síndrome respiratória aguda causada pelo coronavírus. E aí verificou-se que era muito parecido e foi chamado de SARS-CoV-2, por conta da semelhança e de que surgiu anos depois, né? Então, posteriormente, devido à globalização e à integração mundial, acabou que espalhou muito rápido por vários países. E o curioso é que alguns países que fazem fronteira com a China lidaram muito bem com a situação, pela experiência que tiveram com a primeira pandemia pelo SARS, o SARS-CoV-1, né? Então, eles sabiam muito bem o que eles tinham que fazer. Basicamente, o que tinha que fazer nessas pandemias, eu costumo, quando me perguntam o que você acha da pandemia, o que você está achando, o que vai acontecer, eu sempre evoco o Sócrates, que viveu basicamente ali 470 anos antes de Cristo. E Sócrates ficou famoso por uma de suas frases, que é: só sei que nada sei. E se sei isso, já me considero à frente de muitas pessoas. Porque realmente é isso que está acontecendo. A informação, apesar da evolução tecnológica, do avanço tecnológico da humanidade, infelizmente ainda demanda ensaios clínicos, um ensaio randomizado, duplo cego de cada droga, envolve pesquisas virológicas, então demora. Só que o nosso pensamento, às vezes, é muito imediatista, né? Muito querendo tudo para ontem. Então, por isso que gera ansiedade e medo tremendo. Também as informações, o mundo globalizado, ele traz um acesso à informação muito mais fácil,
Eu acho que isso também, apesar de ser muito mais benéfico, também é maléfico em algumas situações, principalmente para aqueles que são os mais vulneráveis, que são quem tem que realmente manter uma quarentena um pouco mais restritiva para se proteger e proteger os entes queridos. Uma dessa população é a população que eu atuo, como médico geriatra, que é a população acima de 60 anos, que são os idosos. Então, infelizmente, os casos mais graves acontecem em maior quantidade nessa população, mas também o que vem junto com o vírus real, vem junto o vírus do medo, que também é um acontecimento real, acaba gerando transtorno de ansiedade, acaba gerando transtornos depressivos, descompensando quadros psiquiátricos prévios, que por sua vez até descompensa quadros clínicos. Então, acaba que aumenta o consumo de algumas substâncias, algumas medicações, e também gera ansiedade toda vez que surge uma informação nova na comunidade, principalmente a respeito de tratamento, né? E até agora não se viu que nada de realmente efetivo para prevenção. As medicações que realmente têm algum nível de evidência, mesmo que baixo, são para pacientes que já estão em quadros mais graves. Então, o que se vê, por exemplo, a hidroxicloroquina, que tem até polêmica, né, em falar a respeito dela, quando saiu o uso da hidroxicloroquina, ele, in vitro, foi capaz foi capaz de destruir o vírus através da inativação do seu RNA viral. Foi um boom nas farmácias e acabou todo mundo saindo para comprar hidroxicloroquina e, infelizmente, as pessoas que realmente precisavam e faziam uso contínuo dessa medicação saíram muito prejudicadas. Pacientes que têm o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, uma doença autoimune grave, em que uma das medicações, uma das terapêuticas é a hidroxicloroquina, a cloroquina, né? Pacientes que têm artrite reumatoide, que fazem uso, e também os pacientes que moram nos estados mais do norte, em que tem os surtos de malária, né, que fazem uso dessas medicações, também foram prejudicados. Então, eu confesso para vocês que fiquei muito receoso na época. Eu também faço parte do corpo clínico, lá do Albergue São Vicente de Paula, e lá são 70 internos. Eu fiquei muito preocupado. Eu também pensei logo de pegar cloroquina, pensando nos rosinhos do albergue. Mas, posteriormente, veio um pensamento racional e falei, olha, poxa, todo mundo lá está bem, eu não preciso adquirir a medicação, e provavelmente se eu for atrás agora não vai ter. E foi mesmo. Eu acabei, por curiosidade, perguntando se tinha medicação ainda no mercado, e algumas horas depois que tinha saído da reportagem, já não tinha mais. Então, acaba que o medo gera muita ansiedade e também leva nós a ter algumas atitudes equivocadas, como é que se diz? Acaba fazendo a gente tomar atitudes por desconhecimento, por vontade de resolver um problema que, infelizmente, ainda não tem uma resolução aparente por essa ação. Dá uma olhada se a Marina já chegou. A Marina entrou. Pessoal, vou solicitar mais uma vez que quem está acompanhando desligue as câmeras, por favor, para facilitar o trabalho dos nossos intérpretes. Pessoal, vou dar uma pausa na minha fala, que eu sou goiano nato. Vou verificar se a Marina já está pronta para iniciar a sua aula. Marina, você está ouvindo a gente? Vamos ver aqui. Marina? Seu microfone está desligado, Marina.
Oi? Não é essa Marina, é outra Marina. A nossa palestrante. Tá desligado seu microfone, Marina. Não tá conseguindo ainda? Não? O microfone dela aparentemente não tá funcionando. Problemas técnicos às vezes acontecem, né? É, faz parte da... Faz parte dessas tecnologias. Não deixa de ser uma tecnologia experimental também, né? É, a gente não tá muito... Ainda tá... Boa noite. Vou falando. Tá. Marina, o pessoal tá Assim que a orientando Marina que talvez conseguir, ela você vai... tiver um fone de ouvido, É talvez verdade, é funcione. verdade. Você tem fone aí? Talvez funcione. A gente tá te vendo, mas não consegue te ouvir. Tá ouvindo a gente, Marina? Não. Pode continuar, Danilo. Vou continuar falando a respeito eu parei a respeito do uso, né, das medicações sem nível de evidência, e muitas das pessoas acham que essas medicações, elas são medicações inocentes, mas como todo fármaco, ela, como todo fármaco, elas são potencialmente, tem potenciais efeitos tóxicos para o organismo, ainda mais em associação a outras medicações que muitos pacientes fazem uso. Eu vi que o Daniel pediu para comentar a respeito dos fármacos antiparasitários, né? A ivermectina, a nitazoxanida. A ivermectina é uma medicação muito antiga, ela é um antiparasitário, é uma das medicações que a gente usa para pediculose, né? O famoso piolho. Então, é utilizado também para sarna. Então, é uma medicação muito boa para esse fim. E verificou-se também que in vitro ela tem uma certa capacidade para inativar o RNA do vírus SARS-CoV-2. Mas não tem nível de evidência ainda da ivermectina para utilização, para prevenção e também nas fases leves da Covid-19. Tem alguns estudos que estão sendo publicados, mas que não mostrou também uma redução do tempo de internação e da mortalidade em pacientes nas fases mais graves, que é a fase moderada, que é a síndrome respiratória, e a fase mais grave, que é a evolução para a síndrome da angústia respiratória no adulto. Então, pacientes que necessitam de ventilação mecânica, pacientes que evoluem com uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que evoluem com complicações mais graves, falência de vários órgãos. Então, essa medicação não tem nível de evidência para utilizar ela na prevenção e também no tratamento das formas graves, das formas mais leves da doença, que é o que a maioria das pessoas vão ter. Inclusive, essa medicação, a ivermectina, ela tem um possível efeito colateral. Ela é uma medicação relativamente segura, mas na sua bula ela tem uma possível ação sobre o sistema GABA-aminobutírico, dos receptores GABA, que são receptores inibitórios do sistema nervoso central. Ou seja, é uma medicação que tem uma interação juntamente com álcool e com os benzodiazepínicos, que, infelizmente,
são duas substâncias que aumentou-se muito a ingestão nesses tempos de pandemia. Então, é uma medicação potencialmente causadora de delírio, que é um estado confusional agudo, em associação com esses fármacos. Ela também pode causar sonolência e aumentar o risco de queda na população idosa, usando concomitantemente com essas medicações que eu falei, com álcool, né, e com os benzodiazepínicos. Benzodiazepínico, pessoal, o pessoal que não é da saúde, é o famoso Rivotril, que é o clonazepam, o diazepam, alprazolam, lorazepam. Então, são essas medicações que são utilizadas para insônia e para transtornos de ansiedade. Então, a ivermectina tem um potencial risco de aumento da função dessas medicações. Tá? E a nitazoxanida é um medicamento relativamente seguro também, a gente usa muito para parasitose intestinal, né? Utiliza para algumas gastroenterites causadas por vírus, pelo enterovírus. Então, só que ela também tem alguns efeitos colaterais possíveis. Eu já vi paciente evoluindo com quadro de diarreia, desidratação e insuficiência renal aguda, necessitando de hemodiálise por conta de nitazoxanida. Então, também não é uma medicação isenta dos seus possíveis efeitos colaterais, né? E também não tem nível de evidência. Se você fazer uma busca rápida no PubMed, sair passando nas revistas, The Lancet, New England, The Journal of Medicine, estão passando por todos esses locais, você não vê um nível de evidência na prevenção e no tratamento das formas leves, que é o que mais acontece. Marina, tá aí? Quando a palestrante é sua vizinha, aí você resolve o problema técnico. Opa, aí sim, hein? Aí você traz para casa e resolve. Então, passa a bola agora para Marina. Nós vamos colocar a apresentação aqui, e aí vocês vão batendo bola aí do jeito que der certo. Tá. Disponível lá, né? Vocês já conseguem ver a apresentação, gente? Eu ainda não vejo. Sim? Ok. Tá bom. Então, agora é com a Marina. Boa noite, pessoal. O Danilo já fez uma introdução, né, Danilo? E aí a gente vai... eu vou colocar os slides aqui, e aí, à medida assim, que eu for colocando, o Danilo vai falando mais ou menos o que ele falou, porque eu não consegui ver o que ele foi tratando. Às vezes ele já falou alguma coisa, né, que foi colocado aqui no slide. Então, nosso tema é o uso de medicamentos, tempos de Covid, cuidados e riscos de possíveis interações com drogas experimentais, né? O que são essas drogas experimentais? São essas drogas que estão sendo utilizadas como experimento, ou seja, estão sendo testadas, porque elas não são aprovadas pelos órgãos reguladores, né? Quais são os órgãos reguladores? A Anvisa, aqui no Brasil, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a FDA, por exemplo, nos Estados Unidos. Por isso que são chamadas de drogas experimentais. Bom, então, o que é Covid-19? O que é a Covid? Não sei se o Danilo já deve ter até comentado, né? Covid é a doença, né? E que ela é causada por um vírus, que é o vírus SARS-CoV-2, intitulado como novo coronavírus, porque é pertencente a uma família, que é a família Coronaviridae. E, então, assim, só uma observação que eu tenho visto bastante, né, as pessoas falando de Covid, o Covid, do Covid, então, o certo é a Covid, porque é a doença, né, o que significa Covid? Covid, que é de coronavírus, o D, que é de disease, que é doença,
né, nos Estados Unidos. Então, por isso que é a doença quando eu refiro-se a Covid, e é o vírus quando eu estou me referindo ao vírus SARS-CoV-2. Né, só uma observação, porque a gente tem visto bastante, né, ser utilizado essa nomenclatura, né, como o, do. E ele causa uma infecção respiratória semelhante a um resfriado comum, né, como, né, a gente tem acompanhado bastante na mídia, né, que apresentam sintomas leves a moderados e complicações como pneumonia e morte. Então, existem as fases de desenvolvimento da doença, né? Então, tem a fase que é a fase mais simples, né? De sintomas mais leves, tem os moderado e grave, que precisa de uma internação hospitalar. Bom, em relação à morfologia, né, essa é a estrutura do vírus, né, tem sido bastante mostrada, né, pela mídia. Então, o vírus, ele tem essas glicoproteínas, que é esse amarelinho aí, que dá aspecto de coroa, né, ao vírus, e dentro dele, né, aí nós temos o material genético que é responsável pela replicação do vírus na célula, né, e ele é um RNA de fita simples. E esse amarelinho que aparece aí, que são as glicoproteínas, são elas que são responsáveis pelo vírus penetrar na célula do hospedeiro. É por conta das glicoproteínas, né? Até, eu não sei se o Danilo comentou, Danilo? Você falou um pouquinho sobre a estrutura? Não falei não, Mara. Pode seguir. Até eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa questão até da lavagem das mãos, que tem muito a ver com essa estrutura, né? Porque essas glicoproteínas, né, quando a gente faz a lavagem, só por conta dela que a gente consegue eliminar o vírus, né? Mais do que maior eficácia que o álcool gel, né, Danilo? Tem alguns estudos que demonstraram que o álcool gel ele tem uma eficácia em eliminar o vírus em torno de 86%. E o detergente, ele tem uma eficácia em torno de 91%, porque ele age justamente nessas estruturas, ele faz uma saponificação, destruição dessa barreira protetora da parede do vírus, e aí tem inativação do RNA dele. Então, assim, por que é importante a gente conhecer um pouquinho a estrutura, a morfologia do vírus, que é por conta dessa estrutura que são desenvolvidos os medicamentos, é por conta dessa estrutura que são desenvolvidas as vacinas, né, o mecanismo de transmissão, então é por conta dela que são feito esses desenvolvimentos, né, principalmente dos medicamentos, né, e da vacina também. Então, é importante que a gente tenha a gente saber um pouquinho, né, o que é responsável. Bom, então, os sintomas, febre, tosse, dificuldade para respirar, dor na garganta, congestão nasal, cefaleia, mialgia, mal-estar. Então, febre e tosse, né, está em 80% dos casos, né, é febre e tosse, e depois, né, vai aparecendo aí esses outros sintomas. Em relação, né, ao tratamento, não há ainda um tratamento específico, há medidas para aliviar aqueles sintomas, né? Quais são essas medidas? Casos mais leves, repouso, ingestão de líquidos, medicamentos para aliviar sintomas, aí são os antitérmicos e analgésicos, e nos casos de maior gravidade, né, aí o oxigênio e a utilização da ventilação mecânica, né, no caso, né, para hospital, para quem está hospitalizado. Então, assim, quais que são os medicamentos aprovados pela Anvisa? A Anvisa é o órgão, né, do Brasil, né, responsável pela aprovação, né, desses medicamentos. Então, os que estão aprovados para tratar os sintomas, os únicos que estão aprovados são antitérmicos, analgésicos, aí nós temos também os antibióticos, né, por caso quando tiver as infecções causadas por agentes antimicrobianos, e nós temos também os antihistamínicos, que também podem ser utilizados. Só que aí vem-se a pergunta, né? E os outros medicamentos?
como, por exemplo, que a gente tem visto bastante na mídia, cloroquina e hidroxicloroquina, acho que o Danilo estava até comentando, né, sobre isso, remdesivir, ivermectina, nitazoxanida e dexametasona. E esses outros medicamentos que estão aparecendo, eles são medicamentos aprovados? Não, eles não são aprovados pelos órgãos reguladores. Eles são drogas experimentais, né, que estão sendo testados, né, e aí fala-se uso off-label, né, ou seja, que estão sendo utilizados nos casos mais graves para pacientes hospitalizados, né. Então, o que foi acontecendo com cloroquina, hidroxicloroquina e as outras drogas? A FDA, por exemplo, ela autorizou, ela não aprovou, ela autorizou a utilização dos medicamentos para casos graves de pacientes hospitalizados que estavam diagnosticados com COVID. Então, isso quer dizer que pacientes, né, que não estão hospitalizados, então não estava autorizado pelo órgão, nem muito menos pelo nosso órgão aqui, que é a Anvisa. Ele não estava sendo aprovado, né, para ser utilizado. É só em termos de experimentação mesmo. Autorização emergencial, né, que é o termo que até eles utilizam nos sites. Então, aí fica a pergunta, né, para que possa fazer reflexão. É seguro combinar o regime de medicamentos que o paciente utiliza com um ou mais dos medicamentos experimentais atualmente em uso para tratar a doença? Então, é seguro por exemplo, eu não estou hospitalizada, né? É seguro, eu já faço a utilização de medicamentos, né, para mim mesmo, faço uso de medicamentos para o coração. É seguro que Marina, eu vou lá, né, estou com suspeita, já faço uso de alguns medicamentos, comprar um medicamento que está sendo experimentado? Então, essa é a pergunta, é isso que os estudos estão mostrando, está sendo demonstrado, né, pelas várias revistas. Danilo, peguei um pedacinho aí, ele estava falando justamente os estudos que estão feitos nas revistas internacionais, estão sendo feitos trabalhos nacionais aqui também, né, no Brasil. E aí, essa questão, porque para que o medicamento ele seja aprovado pelo órgão regulador, ele tem que garantir a segurança e a eficácia para o paciente. Então, esses medicamentos, ninguém garante que eles são seguros e eficazes, porque eles são aprovados para aquelas doenças, mas para a COVID não, né? Está em estudo ainda. Então, aí, o que tem um estudo que foi realizado, né? O Liverpool Drug Interaction Group, no Reino Unido, é um grupo que descobriu, né, que é um grupo que faz estudos em relação à interação de medicamentos, e descobriu que alguns dos medicamentos mais comumente prescritos, quais são os mais comumente prescritos, que são utilizados pela população em geral? Medicamentos para o coração, antifúngicos, antibacterianos, antidepressivos, contraceptivos, neurolépticos sedativos. Eles podem ter interações fortes, às vezes perigosas, com algumas terapias experimentais. Então, aí que está a questão, né? E aí, além disso, o que esse grupo, né, um líder, né, desse grupo, médico de doenças infecciosas dos hospitais da Universidade de Liverpool, observou que interações muito complexas de 2, 3, 4 vias em pacientes com a COVID, eles observaram essas interações e que essas interações podem causar danos que médicos podem atribuir erroneamente à COVID-19, porque são interações complexas. Nós sabemos que, né, profissionais farmacêuticos, médicos, enfermeiros, né, os profissionais aí da área da saúde, nós sabemos que os medicamentos, eles têm interação, medicamento-alimento,
né? Então, é importante, né, que a comunidade em geral, que todos nós, né, tenhamos esse conhecimento e que essas interações, elas podem levar à morte. E aí, o que ele coloca? Isso não apenas, né, esse médico, ele fala, coloca a saúde do paciente em risco, como também pode dificultar a interpretação dos resultados de ensaios clínicos. Então, não é eu que estou falando, é um médico, né, que é infectologista dessa universidade, né, que faz esses estudos de interações. Então, nós temos que ter muito, mas muito cuidado, sabemos que é uma doença ainda que está sendo bastante pesquisada, estudos estão sendo desenvolvidos, né, porque tem muito desconhecimento, antes falava que era só do trato respiratório, mas agora já está parecendo que ele também atinge outros órgãos, né. E aí, qual que é o exemplo que ele dá, né, esse médico? Um antifúngico, né, um exemplo simples, a pessoa faz uso de um antifúngico usado para tratar algumas infecções fúngicas, chamado posaconazol. Bloqueia, então, esse medicamento, por exemplo, bloqueia a eliminação de um medicamento para o HIV chamado atazanavir. Esse atazanavir é um dos medicamentos experimentais, né, que os pesquisadores estão estudando quanto ao potencial para tratar COVID. Então, qual que é o problema? Tá vendo? É uma interação com o medicamento. Então, se a pessoa faz um uso, utiliza um experimental fora de um ambiente hospitalar, por exemplo, que o paciente ali ele não está sendo monitorado, aí o que fala? É uma interação pode levar a um acúmulo quase triplo da quantidade de atazanavir. Então, eu vou ter uma quantidade muito maior desse medicamento no sistema da pessoa. Aí ele fala, isso mataria você. Então, olha, o grande problema que nós temos em relação às interações medicamentosas para pacientes que não estão em um hospital, agora frisar bastante, né, que não são pacientes hospitalizados ou que estão em casos graves, pacientes, às vezes, que estão em casa, né, ou às vezes não tem só uma suspeita, não tem nenhuma confirmação de comprar um medicamento que ainda está sendo experimentado e utilizar em casa. Então, aí a questão, né, a necessidade urgente de tratamentos durante uma pandemia pode confundir a interpretação dos resultados resultantes de uma terapia, se os dados não forem cuidadosamente coletados e esses dados forem controlados, né? Então, por isso que toda droga, todo medicamento que ele é desenvolvido, no seu desenvolvimento são feitos diversos estudos, né, para que ele seja aprovado. Por exemplo, cloroquina, hidroxicloroquina, para ser aprovado para malária, fizeram vários estudos, aí ele foi aprovado, porque garantiu segurança e eficácia. E apesar de que a lista de interações dela é enorme e reações adversas também. Aí outros autores escreveram sobre as consequências de permitir um acesso amplo às terapias experimentais. Primeiro, eficácia desconhecida. Então, nós estamos vendo toda hora aí, aparece um estudo novo. Por quê? Porque são drogas experimentais. E pode ser insignificante, mas sem estudos apropriados, os médicos não terão evidências nos quais eles poderem se basear. Então, por isso que a gente, né, veio acompanhando aí a questão, né, eu vou falar bastante da hidroxicloroquina, cloroquina, porque ficou bastante em voga, né, e foi bastante falada, e primeiramente foi autorizado pela FDA nos Estados Unidos, depois eles soltaram notas técnicas, né, em relação a esse uso, né, e os cuidados que se tem que ter, principalmente por uma reação adversa dela, e a questão do prolongamento, né, do QT, do intervalo QT. Não sei se o Danilo falou um pouquinho sobre isso, Danilo. Mas daqui a pouquinho eu chego lá. Não, ainda não falei não, mano. Ah, então tá. Então, assim, na hora que chegar lá, eu te chamo aí. Então,
quais os problemas com as drogas experimentais? Então, nós temos problemas, né? E esses problemas estão sendo identificados nos estudos que eles estão desenvolvendo. Problema 1, toxicidade das drogas que estão sendo testadas, interações com outras drogas, não tem evidência científica comprovada e, né, um problema que é a escassez de medicamentos aprovados indicados para outras doenças, né? Por exemplo, pessoas que tinham diagnóstico de lúpus, de artrite, o que aconteceu? Eles ficaram sem o medicamento, né? Eu até fiquei sabendo de uma paciente que teve que ir no médico para ver o que o médico ia fazer, porque ela não encontrava mais o medicamento que ela utilizava. Então, olha só o problema que gerou a questão da propagação aí, de divulgar uma droga, as pessoas compraram, estocaram em casa como se isso fosse prevenir, né, utilizar um medicamento sem indicação médica. Isso é muito sério, isso é muito grave, principalmente se a pessoa tiver um problema cardíaco. Então, agora começando, né, pelas drogas experimentais, cloroquina, hidroxicloroquina, ou a hidroxicloroquina, né, então, assim, pela própria bula, a gente observa uma série de interações com outros medicamentos. Então, ele aumenta, por exemplo, níveis de digoxina é um medicamento para o coração. Aumenta os efeitos do tratamento hipoglicêmico, diminui taxa de açúcar no sangue, sendo necessária uma diminuição nas doses de insulina ou drogas antidiabéticas. A hidroxicloroquina pode diminuir o limiar convulsivo. A coadministração de hidroxicloroquina com outros antimaláricos conhecidos por baixarem o limiar convulsivo, mefloquina, pode aumentar o risco de convulsões. Tal como para a cloroquina, os antiácidos podem reduzir a absorção da hidroxicloroquina, sendo aconselhável observar o intervalo de 4 horas entre a administração de hidroxicloroquina e antiácidos. Então, assim, eu coloquei porque na própria bula, se forem observar desses medicamentos, há uma série de interações medicamento-medicamento. Então, por exemplo, pessoa que está em casa, né, suspeita só, né, ou às vezes nem suspeita, né, comprou o medicamento, vou me prevenir. Não previne. Né, a gente sabe, acho que foi bastante falado, mas só para termos de reforçar mesmo essa questão, e sem contar aí desse prolongamento da curva. Você quer falar um pouquinho, Danilo? Que é vou falar a respeito do principal, um dos efeitos colaterais que mais trazem risco, né, para a vida do paciente, na parte cardiológica, porque a hidroxicloroquina, a cloroquina, tem a possibilidade de causar uma alteração na repolarização do músculo cardíaco, aumentando o intervalo que nós chamamos entre a despolarização e a repolarização, que é o intervalo entre a onda Q e a T. Entre o início da onda Q, do complexo QRS, até o final da onda T, que demonstra no eletrocardiograma a repolarização do músculo cardíaco. Então, ele tem uma condição de aumentar esse intervalo e propicia o surgimento de arritmias. Dentre elas, as mais temidas são as arritmias ventriculares, que podem levar o paciente a uma parada cardiorrespiratória. Então, isso aumenta, por exemplo, o uso com o próprio antibiótico, azitromicina, que é um antibiótico macrolídeo, os dois potencialmente podem causar o aumento desse intervalo QT. Então, o próprio tratamento experimental que foi se avaliado, verificou-se um risco aumentado, principalmente nos pacientes mais graves, fase moderada e grave da doença, de causar essa arritmia, mas não isenta de causar também em pacientes com as fases mais leves, ou aquelas pessoas que pretendem tomar a medicação sem nenhum nível de evidência para prevenir. Exatamente.
Exatamente. Então, assim, até daqui uns 2, 3 slides, né, a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa questão da associação da hidroxicloroquina, né, com antibiótico, aí, a azitromicina ou claritromicina, que também são antibióticos que prolongam aí esse intervalo QT, né, que o Danilo explicou aí um pouquinho para a gente. Então, existem outras drogas, outros medicamentos também que prolongam. Muitos medicamentos prolongam. Então, qual que era o problema, né, de utilizar a cloroquina? Porque as pessoas que fazem o uso dela, elas são acompanhadas por médicos. As pessoas, né, que têm lúpus, que têm artrite, eles fazem acompanhamento, tem que ser feito o eletrocardiograma, né, justamente por conta desse evento aí que ele causa. E aí, além disso, tem outros medicamentos que a pessoa pode estar utilizando. Medicamentos antipertensivos, tem medicamentos antipertensivos que prolongam também esse intervalo QT. Então, por isso que essas pessoas, esses medicamentos, eles têm que ser utilizados em hospitais, onde as pessoas são monitoradas, né? Porque se tiver algum problema, o médico que está lá acompanhando, ele vai fazer uma substituição. Então, é justamente porque tem muitos outros medicamentos que prolongam aí esse intervalo. E aí, o que nós tivemos os órgãos reguladores, como a FDA e a Anvisa, né, de acordo com os estudos que foram sendo conduzidos, né, era ainda arriscado afirmar que ele ia estar funcionando para todas as pessoas. Claro, muitas pessoas utilizaram, sim, né, foram monitoradas, deu certo, só que esses órgãos, eles deixaram claro que sobre a eficácia e sobre a segurança desses medicamentos, né? Então, eles não recomendam o uso indiscriminado sem a confirmação de que realmente funcionam. Até está na página da Vigilância Sanitária, nessa nota técnica, de que eles não aprovam, até eles estão explicando que a FDA também não aprovou, não. Eles autorizaram em casos emergenciais, né? Então, tá lá no site, né? As pessoas podem acessar lá e acompanhar aí essa nota técnica. Então, o Danilo até falou um pouquinho, né? Foram feitos diversos trabalhos, né? Esses trabalhos reforçam, né, que a hidroxicloroquina pode não ser eficaz para pacientes de COVID, incluindo pacientes com sintomas leves também. Novos estudos com grande número de pacientes randomizados, controlados, são necessários para uma conclusão. Então, ou seja, né, é preciso maiores estudos, né, que sejam randomizados, pacientes sejam controlados, né, para que possa falar realmente se ele é eficaz e se ele é seguro, porque até então foi observado pelos estudos que ele não tem essa segurança. Então, assim, o uso, né, como foi falado, dessas drogas com ou sem azitromicina ou claritromicina, eles não ofereceram benefícios no tratamento de pacientes com COVID. Aí foram associados arritmias ventriculares e também foi associado um maior número de mortes. A hidroxicloroquina, então, o que acontece? A hidroxicloroquina, ela age em uma determinada proteína no tecido cardíaco e altera efeito no ritmo cardíaco. É justamente por esse efeito que ela pode... Então, às vezes, a pessoa ela não é cardíaca, não é paciente cardíaco, então ela pode ter uma arritmia. Esse que é o problema. Eu assisti uma live de um professor cardiologista da USP, professor, né, do curso de medicina, e ele falou que lá no hospital da USP, no protocolo, eles não tinha a cloroquina e hidroxicloroquina, porque ele falou que jamais ele colocaria essas drogas, ele como médico, né, principalmente pelos problemas que essas drogas podem trazer. Ele disse que, depois eu posso até disponibilizar para quem tiver interesse, essa live desse médico, é bem interessante, ele falando que 3 pacientes apareceram lá no hospital da USP, são pacientes que vieram de outros hospitais que utilizaram a hidroxicloroquina e que estavam com arritmias por conta do uso do medicamento.
Então, assim, ele falou que é muito sério, né? Então, tem que ter um cuidado redobrado. Claro que tem outros, que tem hospitais, que tem os protocolos de utilização, né? Mas eles optaram lá por não estar utilizando justamente por esses eventos de arritmia. E ele falou que em tantos anos de formado, ele só tinha visto em 2 pacientes esse tipo de arritmia, e ele falou assim que em pouco tempo ele viu 3, assim, né, muito rapidamente, então ele ficou muito assustado e muito preocupado também. Então, assim, aí sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina, né, o que se teve de evidência em relação aos estudos que saíram, né, e os cuidados que a gente tem que ter em relação a esse medicamento. Aí outro medicamento, né, que saiu aí como experimental, o Remdesivir, que é um antirretroviral, né, estava sendo um medicamento bastante promissor, né, para ser utilizado. Aí, quais foram os resultados do estudo, que eles fizeram? Os pacientes que foram tratados com Remdesivir apresentaram um menor tempo de recuperação, mediana de 11 dias, daqueles que não foram tratados, que é uma mediana de 15 dias. Apareceram diferenças estatisticamente significativas. Aí, há uma tendência de melhora na mortalidade dos pacientes dos que não receberam. Não encontraram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em relação a reações adversas. E aí, outra questão, a administração de Remdesivir não é recomendado, né, com cloroquina, hidroxicloroquina, e com base em dados in vitro, a cloroquina demonstrou um efeito antagônico na ativação metabólica intracelular e na atividade antiviral do Remdesivir. Danilo, você quer comentar um pouquinho aí sobre esse... Só falar um pouco do Remdesivir, que ele não faz tanto parte da nossa região, porque ele foi uma medicação inicialmente desenvolvida para a epidemia de malária. Então, aliás, para o tratamento do ebola, né? Para a epidemia do ebola. E é uma medicação ainda muito cara, é uma realidade dos Estados Unidos. O tratamento mensal, se eu não me engano, da droga, sairia $4,6 mil. Então, é uma medicação bastante cara. Infelizmente, para os nossos padrões, ela ainda não chegou. É exatamente isso, o que eu ia comentar também, por ela ser uma droga muito cara, né, então ainda, né, ficou ficou aí para outros planos, né, então eles estavam tentando outros medicamentos. E aí, por exemplo, né, um outro medicamento, né, que foi bastante falado, a ivermectina, né, e o que os estudos, eles mostraram sobre a ivermectina, né, um estudo recente mostrou a atividade in vitro. O que é uma atividade in vitro? É uma atividade em laboratório contra a SARS-CoV-2 inibindo sua replicação, ou seja, não foi feito em humanos. Então, quer dizer, observou-se um resultado positivo, mas em laboratório. Porém, o que aconteceu? Né? Ocorreram concentrações muito mais altas que as efetivas para outras indicações antiparasitárias, para quais os medicamentos já foi testado. Então, o que a gente tem que, né, avaliar muito aí é o risco-benefício de forma individual, até para esse uso experimental em relação à ivermectina, né, que estão sendo feitos estudos ainda, né, em laboratório, e a gente está aí acompanhando os resultados também. Deixa eu ver se tem. Danilo, você quer falar um pouquinho da ivermectina? Eu tinha falado mais da interação prevista em bula nos receptores GABA, que são receptores inibitórios do sistema nervoso central. Então, paciente que usa benzodiazepínico, pessoas que ingerem álcool concomitantemente com a ivermectina,
Pode ser que tenham efeitos colaterais de delírio, aumento de sedação e até risco de quedas. Mas era isso mesmo. Uhum. Então, assim, só reforçando que era uma boa atividade in vitro, né? Que é a atividade em laboratório. Aí depois uma outra droga, né, que foi bastante falada, começou a aparecer na mídia, né, a nitazoxanida, que é a Anita, né, também foram medicamentos, né, testados in vitro, né, então eles verificaram, está até errado aí os estudos, né, verificaram que os comprimidos de liberação prolongada inibem a replicação de uma ampla gama de vírus respiratórios em culturas de células, incluindo SARS-CoV-2. 2 estudos de fase 3 para a prevenção, até que está errado aí do COVID, é da COVID, estão sendo iniciados em populações de alto risco, incluindo idosos, residentes em instituições de longa permanência e profissionais de saúde. Além dos estudos de prevenção, está planejado um 3º estudo para tratamento precoce. Ficou errado aí mesmo, ficou donor, é da COVID. Então, assim, está sendo desenvolvendo ainda estudos, né, eles observaram, assim como a ivermectina, que in vitro, né, tinha bom resultado, mas, né, que precisa ainda de mais estudos, mais fases de desenvolvimento, para que a gente tenha, né, para que se tenha segurança e a eficácia desejada para o tratamento. Você quer comentar, Danilo, sobre a Anita? Acho que eu já falei também dos riscos, né? Por exemplo, até um dos efeitos colaterais temidos da nitazoxanida é diarreia. E aí, se for pensar por esse fato, a própria diarreia pode levar à hipomagnesemia, que também pode ser responsável por aumento do intervalo QT. Então, você vê que se usar nitazoxanida com hidroxicloroquina ou com algum antibiótico macrolídeo, aumenta o risco de arritmia também. Então, não é um bom negócio utilizar para prevenir ou para tratamento em fase leve. Exatamente. Então, por isso que a importância, né, da informação, que nós, né, estejamos bem informados, porque tem muitas pessoas que estão indo nas farmácias, né, estão comprando esses medicamentos, até como prevenção, né, então, assim, não tem nada ainda comprovado cientificamente, né, eles estão fazendo os estudos em hospitais, né, experimentando, estão testando, né, então ainda pessoas que querem, né, fazer o uso desse medicamento sem uma indicação médica, sem, né, ter a certeza de um diagnóstico, né, então a gente tem que ter muito cuidado, né. E aí, por último, né, eu até acrescentei ontem esse slide, foi um estudo que saiu, né, a respeito da dexametasona. A dexametasona é um corticoide, né, então saiu, foi feito pela Universidade de Oxford, né, foi realizado um estudo clínico randomizado em pacientes hospitalizados, né, então vendo, são pacientes que estão hospitalizados, né, o desfecho que foi avaliado foi em relação à mortalidade, né? Então, quais foram os resultados preliminares deste estudo? Redução da mortalidade em 28 dias de 1/3 nos pacientes com COVID que necessitavam de ventilação mecânica. Redução da mortalidade em 28 dias de 1/5, né, nos pacientes necessitando de oxigênio e que não precisavam de ventilação mecânica. Né, aí até a Sociedade Brasileira de Infectologia, né, eles colocaram esse informe sobre até a utilização da dexametasona, porque até então é um dos medicamentos, uma das drogas experimentais que tem demonstrado o menor risco de mortalidade nos pacientes com COVID, quer dizer, nos pacientes que têm a doença, né? Danilo, você quer falar um pouco, não sei se você falou da dexametasona? Eu falei muito brevemente. A dexametasona é um anti-inflamatório esteroidal. Então, assim, o paciente que adquire, entra em contato com SARS-CoV-2 e causa a COVID-19 na fase leve, causa só a inflamação mesmo nas vias aéreas superiores, mal-estar, mas aqueles pacientes que desenvolvem a pneumonia viral,
causa uma inflamação grave no tecido pulmonar. E nesse tecido, o corticoide tem uma ação muito boa, porque ele é um potente anti-inflamatório, então ele diminui a cascata de inflamação, principalmente diminuindo a ação daquelas interleucinas, fator de necrose tumoral, interleucina 2, interleucina 3. Então, é uma medicação que já estava sendo utilizada em muitos serviços, com avaliação caso a caso e com relatos muito bons. E aí, relato de que estava usando o corticoide, tirava o corticoide, o paciente piorava muito nas fases mais graves de resposta inflamatória pulmonar ou resposta inflamatória sistêmica. Só que, como toda medicação, também tem seus riscos. E como a gente está discutindo aqui na live, principalmente os riscos do uso dessas medicações de maneira indiscriminada ou de maneira para prevenção, ou na fase leve, né? Não tem nível de evidência, e a medicação ela pode causar o quê? Pode descompensar diabetes, em quem tem diabetes, pode causar aumento da pressão arterial, pode causar edema de membros inferiores por conta de retenção hidrossalina. Então, também não é uma medicação inocente. Tem os riscos de efeitos colaterais e, para alguns pacientes, os riscos podem ser fatais. Exatamente. Então, assim, o que a gente quer deixar principalmente aqui é essa questão do uso, né, sem ser esse uso hospitalar, né, que está sendo, em que o paciente, ele está sendo monitorado. Então, quando é falado na mídia, divulgados estudos, né, sobre essas drogas, a gente tem que acompanhar, mas, assim, sempre lembrando que são pacientes que estão lá. Agora, eu que estou na minha casa, que eu, né, tenho as minhas comorbidades, faço uso de uma série de medicamentos, e eu querer comprar medicamento por conta própria, né, a gente sabe os riscos, né, então a pessoa ela pode parar no hospital por conta de uma interação, né, de alto grau, né, medicamento. Então, assim, é isso que a gente quer deixar esclarecer, né, para as pessoas em geral, a comunidade em geral, né, que esse uso, ele leva também à morte, né, muitas pessoas, né, a gente também não sabe se teve mortes, né, causadas também pelo uso, né, dessas interações, né, eu li um artigo que, né, aquele que eu mostrei para vocês, que falou muito sobre isso, né, sobre essa questão de ter essas interações graves e os pacientes estarem morrendo também. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela mesmo, para a gente não estar fazendo esses estoques, essa utilização em casa. Aí o que tem sido bastante falado, né, colocou também nas mídias, é o uso da vitamina D, né, a vitamina D como prevenção da doença, né? Então, será mesmo que a vitamina D, ela protege contra a Covid-19? Então, quais que foram, né, as evidências científicas em relação à vitamina D? Os dados observacionais têm tantos fatores de confusão que é difícil saber. Porque esses médicos, né, são médicos internacionais, né, que estão dando esses depoimentos, eles fazem estudos, igual, por exemplo, esse aí é um médico, né, cientista, estuda a vitamina D por muitos anos, eles sempre se baseiam em estudos randomizados, né, controlados. Então, o que ele falou? Seja pela alimentação ou via ingestão de suplementos, manter os níveis é de suma importância, né, a gente manter esses níveis de vitamina D, especialmente para aquelas pessoas que têm o maior risco de Covid, disse o médico. Ainda assim, então ele refrisa, né, que faltam dados robustos endossando o papel da vitamina D na prevenção da Covid ou como qualquer tipo de tratamento contra a infecção. Então, assim, o que o médico está falando é que às vezes está soltando muito aí, a vitamina D previne. Não tem nenhum estudo que comprova cientificamente que previne. Agora, que é bom a gente manter os níveis adequados, é ótimo, né? Nós temos que manter esses níveis de vitamina D, não só por alimento, né? Também, né? A gente tomar um sol
todos os dias um pouquinho, né? É importante, né? É saudável, mas para a COVID, o próprio médico, ele ressalva que ainda falta estudo para comprovação do seu uso. E aí até fala também nesse artigo que países nórdicos, né? Aí ele vem falando, né? Finlândia, Suécia apresentaram níveis altos de vitamina D, apesar de menor exposição aos raios ultravioletas presentes na luz solar devido à suplementação e fortificação. E esses países também apresentaram níveis mais baixos da infecção e mortalidade por Covid-19. Né? Então, assim, os estudos que eles estavam fazendo é que as pessoas que tinham maior nível de vitamina D, elas tinham casos mais leves do que aqueles que tinham deficiência. Mas não tem nada a ver com prevenção. Então, é estudos ainda, né? E aí, até esse doutor, né, ele disse que uma dose elevada, aí vem a questão da suplementação, porque aí começou a ocorrer muita prescrição de vitamina D, né, aí o que ele vem, né, esclarecer que a dose elevada não tem benefício maior que uma dose de 1.000 por dia. E não existem evidências mostrando atingir níveis altos de vitamina D vai conferir o maior do que alcançar os níveis normais. Quer dizer, eu não preciso ter uma elevação, vou tomar, né, tantas unidades, né, que eu vou ter menos, vou ser menos grave. Não, aqueles que precisam ser suplementados com a vitamina D, né, com essa quantidade por dia já é suficiente. Portanto, se os profissionais de saúde suspeitarem de deficiência, administrar uma dose de 1.000 podia parecer razoável, né? Então, assim, a questão da vitamina D, ela é importante, né? É importantíssimo, né, a gente manter esses níveis, mas, né, que ainda está sendo realizado estudos também, né? Esse médico, ele está, né, acompanhando os estudos. Ele falou que no início ele estava bastante cético em relação a esses dados, mas que agora ele está ficando assim, acompanhando, né, e vendo que pode ter sim uma associação. Aí eu vou até passar para o Danilo, porque o Danilo acompanha principalmente aí os idosos, né? Ele vai falar um pouquinho aí também sobre o uso da vitamina D. A vitamina D é uma substância produzida pela pele através do contato com os raios ultravioletas. É também produzido numa menor taxa pelos rins. E ela, geralmente, os pacientes que têm insuficiência ou deficiência de vitamina D, são justamente os pacientes que estão em maior risco de serem acometidos pela Covid-19. São pacientes idosos, pacientes com multimorbidade, pacientes que vivem em países nórdicos. Então, são os pacientes que geralmente eles têm indicação de suplementação de vitamina D porque ela geralmente já está mais baixa. A função principal da vitamina D no nosso organismo é no metabolismo ósseo. Ela faz um antagonismo com o paratormônio, que é um dos hormônios também responsáveis aí pela homeostase desse metabolismo ósseo. Então, ela é muito importante para a prevenção e tratamento de osteoporose. Existe também uma correlação dela com sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular em idosos, e também existe um estudo, ele é pequeno, mas uma evidência de que a suplementação também previne a quedas em idosos. Então, é uma medicação que está amplamente sendo prescrita atualmente, porque acredita-se de forma muito de achismo que ela pode ter benefício em várias outras frentes, porém na evidência científica ainda não foi comprovado. Então, assim, é uma medicação que não é isenta também dos seus riscos. Por exemplo, em doses muito elevadas, ela pode causar hipercalcemia, pode causar dor, pode causar câimbras, então, pode causar até piorar a lesão renal, se o paciente já tiver em níveis muito elevados.
Então, tem que ter critério. Até a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, ele lançou uma nota repudiando o uso indiscriminado de vitamina D com a intenção de prevenir a Covid-19, porque não tem nível de evidência. Então, vitamina D, os níveis de evidência que ainda tem é para prevenção e tratamento de osteoporose. Em alguns casos, a gente introduz para pacientes que têm diminuição da massa óssea, da massa muscular, e aqueles pacientes que estão em risco de queda. Se tem deficiência, a gente trata. Basicamente isso, Maria. Então, assim, é importante, né, a gente de ter esses esclarecimentos, porque às vezes, né, tá tendo prescrições, as pessoas estão indo, querendo utilizar uma dose, né, uma dosagem muito alta de vitamina D, como se isso fosse prevenir, né, então, como ele falou, né, a gente pode ter os problemas também, como qualquer medicamento pode, né, causar problemas, né, por isso, a gente tem que ter bastante cautela, cuidado, né, quando a gente for utilizar um medicamento, porque eu posso estar utilizando o medicamento, né, comprando, e aí eu estar utilizando um outro mesmo de uso contínuo e ter também essas interações. Eu até quero só reforçar também aqui uma questão, né, depois eu acho que posso até deixar, sobre a questão dos chás. Eu vi uma postagem de uma farmacêutica que é dessa área, né, especificamente, ela falando sobre a carqueja, né, até para evitar o uso durante, assim, para quem tiver com suspeita de Covid. Então, assim, às vezes fala assim, nossa, mas um chá chá tem princípio ativo, né, então, ele pode interagir, né, também com outros, assim como ele pode interagir com outros medicamentos, né, tem esses probleminhas também. Por isso que a gente recomenda, né, a utilização de um chá, que não seja utilizado, né, juntamente com o medicamento, que você faz uso contínuo, esperar em torno de 30 minutos, 1 hora, né, até mais, para você estar fazendo a ingestão do seu chazinho ali. Mas eu posso até depois verificar mais, eu acho que ela postou sobre a questão da carqueja, que não é indicado utilizar para quem está com suspeita de Covid. Bom, então aí, né, tem as referências, né, sobre o que a gente fala um pouquinho, e nós agradecemos a participação de todos, tá o meu e-mail, tá o e-mail do Danilo também, tem um outro e-mail dele, né, Danilo, se você quiser passar aí o outro, você tem um outro e-mail também, depois se você... Tá bom, pode ser esse mesmo. Eu só queria finalizar, falar para todo mundo que é uma fala que eu gosto muito, de um eminente médico que já pisou no nosso plano, que é o Dr. Bezerra de Menezes, e ele dizia que de nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Então o mundo está se iluminando através das pesquisas, através da busca, a busca da luz científica para ofuscar as trevas que nós estamos passando neste momento, mas que também vale muito, e hoje tem muitos estudos falando da espiritualidade, que todo mundo na sua religião, no seu modo de pensar, busca o transcendental para te ajudar a ter aceitação, a ter desapego e a ter paciência, porque a história nos mostra que as pandemias, apesar das tragédias, do número de mortes, elas passaram. E essa pandemia irá passar também, e provavelmente uma humanidade mais integrada nas questões científicas, mas também nas questões transcendentais, provavelmente irá surgir depois disso tudo. Obrigado. Só para complementar também, então, assim, é importante, né, como o Danilo falou, a gente, além de tudo, né, nós temos aí as terapias, os medicamentos, mas nós temos também os medicamentos da alma, né, que é importante, que nós possamos fazer as nossas vibrações, manter elevado, né, que isso aí também auxilia no tratamento, com certeza nós, né, vamos
né, esse momento vai passar, né, e nós temos que acreditar, né, e sempre manter esses pensamentos elevados e que tudo vai dando certo, nós vamos caminhando, né, e acompanhando aí os estudos e, né, a gente ter bastante cuidado aí com a utilização desses medicamentos ainda experimentais, né, que não estão aprovados. Bom, pessoal, vou dar uma olhada aqui no chat, se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar. A pergunta do Daniel a gente já tinha respondido. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se a gente tem mais alguma coisa. Só perguntando sobre a gravação, né? A gente tem o canal no YouTube, então a palestra fica disponível lá. A Tati já respondeu aí para vocês. O Daniel faz uma colocação, né? Ele diz: fica mais evidente a expressão, a diferença da dose do remédio para o veneno é muito pequena. Danilo pode falar um pouquinho disso, a Marina, mas eu acredito que isso é bem óbvio nessa situação, né? Principalmente na vitamina D. Vitamina D, existe uma diferença importantíssima nos níveis. Quando os níveis ultrapassam 100 níveis sanguíneos, corre o risco de intoxicação, hipercalcemia e sintomas sistêmicos. Então, aquelas doses acima de 50 mil unidades semanais podem ser prejudiciais e trazer intoxicação e até interação com outras medicações, principalmente no nível do metabolismo do cálcio. Então, assim, só reforçando também essa questão, né, paracetamol, por exemplo, é um medicamento que as pessoas falam, tá, ele é um analgésico, né, mas ele tem uma quantidade, né, por dia que pode ser utilizado, que é 4 gramas. Então, aí, realmente, se você passar, né, dos 4 gramas por dia, você pode ter uma intoxicação por paracetamol. Então, realmente, assim, são os cuidados que nós temos que ter, né, essas questões de estar utilizando em grandes quantidades. Não, vou tomar 2 porque um acho que não resolve. Não, peraí, né, calma, né, será mesmo, né, que eu não vou ter um problema, não vou parar no hospital por uma intoxicação? Pessoas que já têm problema renal, né, do fígado. Então, a gente tem que ter bastante cautela. Eu até, outro dia, conversando com um amigo, eu falei para ele, você já leu, né, você já leu o termo de compromisso, né, que a pessoa tem que assinar para usar a hidroxicloroquina no hospital? Então, assim, é algo extremamente grave as pessoas fazerem uso de uma medicação dessa indiscriminadamente. É assustador, porque o que consta num termo para você utilizar essa medicação internado no hospital é algo assustador. Eu brinquei com um amigo, eu disse, quase escolher se você vai morrer da Covid ou se você vai morrer do uso da hidroxicloroquina, porque ela causa estados muito graves envolvendo a questão cardíaca, como Danilo e a Marina colocaram, né? Então, não dá para ser levado por informações que não são científicas. Então, se pautar sempre informações que vêm de quem realmente busca conhecimento, de quem pesquisa, né? De quem está sempre preocupado com essas questões que os dois colocaram, os testes adequados, né? Tudo isso feito com calma, como o Danilo colocou no início. Não adianta a gente pensar que uma solução imediatista vai aparecer. Infelizmente, não vai. A gente gostaria que acontecesse, mas não vai. Não é assim que a ciência funciona, né? Então, a gente tem que ter muita consciência de não se levar por questões que envolvem também, né, questões políticas da nossa sociedade, questões ideológicas, e se deixar levar por algumas falas que não tem nenhum embasamento, né? Eu gostaria, mais uma vez, né, de agradecer a todos os presentes. Nós não temos mais perguntas aqui no chat. Gostaria de agradecer muitíssimo, mais uma vez, né, o doutor Danilo, a Marina, pela presença aqui no projeto e por essa contribuição, né, que é tão válida para a gente entender esse momento tão complexo que a nossa sociedade está vivendo, nosso país, sobretudo,
com algumas atitudes, né, dos nossos dirigentes que não condizem com o que deveria, com o que a gente esperaria, né, de alguém em relação à responsabilidade com as pessoas, né, com a saúde pública, com o bem-estar de todos. Então, acho que um momento muito, muito bacana ter vocês aqui no projeto, e gostaria muitíssimo mesmo de agradecer também hoje a gente tem uma palestra familiar, né, gente? Então, agradecer quem está acompanhando aí, a Flomar, mãe da Marina, sogra do Danilo, a Virgínia, esposa do Danilo. Muito obrigada a vocês por estarem acompanhando aqui com a gente também. Se vocês quiserem fazer os agradecimentos finais, a gente já faz o encerramento. Quer fazer aí, Dani? Deixa eu Dani fazer. Tá bom. Muito obrigado a todos, pessoal. Grande abraço. Também eu agradeço, né, a oportunidade, né, de poder estar trazendo esses esclarecimentos, né, porque a gente ouve tanta informação, né, a gente ouve tanto de medicamento, só que a gente não ouve a informação de que são drogas que estão sendo experimentadas, né, que estão sendo testadas, elas não são aprovadas. Então, para a gente, né, ter bastante cautela, ter bastante cuidado. E se vocês precisarem, né, de qualquer coisa, né, tem o meu e-mail, podem, né, procurar eu, Danilo, né, que a gente pode estar aí contribuindo também com vocês. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, né. Obrigado a todos, boa noite, até mais, gente. Boa noite.